Glória a Deus. A paz do Senhor, querida igreja. Minha igreja querida. Que prazer estar aqui. Quero agradecer aos meus pastores, pastor Isaías, pastora Raquel, que nos concede essa oportunidade. E eu queria pedir para meu pastor e minha pastora ficar de pé um minuto, por favor, que eu quero apresentá-los, aqueles que ainda não conhecem, nossos pastores aqui, que estão da nossa igreja do Taboão. Eu peço que a nossa igreja que está aqui representada, do Taboão, uma parte dela se coloque de pé. Está aqui meu pastor, o vosso pastor e uma parte da nossa igreja que está lá no Taboão. Amém? Muito obrigado, queridos. Pode se assentar. Glória a Deus. Que privilégio estar aqui com vocês. Hoje pela manhã, a Juliana ministrou uma palavra sobre cartas vivas. E eu quero dizer, pastor, que nós somos lá no Taboão a carta que o senhor escreveu, juntamente com a Raquel e com esse ministério, e nos enviou para lá. Nós nos sentimos assim. Amém? Graças a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 10. Mateus 10, o verso 28 ao 30. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum, digam assim, nenhum deles cai ao chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Curva a sua cabeça. Pai, na tua presença que estamos, Senhor, eu peço, Senhor, humildemente, que nesta noite eu possa ser instrumento teu, Senhor, para falar ao coração da tua igreja, aquilo que o Senhor já falou ao meu, da tua palavra, Senhor, essa palavra que é viva, que é eficaz e que penetra mais fundo, Senhor, do que uma espada de 2 gumes, até a junta, Senhor, ó Deus, e medulas, até a divisão da alma e do espírito. Só a tua palavra restaura o homem, só a tua palavra nos coloca em verdadeira liberdade, só a tua palavra traz luz em meio à escuridão. A sua palavra, Senhor, é a coisa mais firme que existe sobre essa terra, porque tudo passará, mas a tua palavra, ela permanecerá para sempre. E é confiando nela, Senhor, que nós confiamos, porque o Senhor a nos deu para revelar Jesus Cristo, teu Filho, o qual se entregou por nós e nos trouxe a tua gloriosa presença, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito bom rever os amigos, os irmãos. E eu quero aqui acrescentar mais um texto, que dessa mesma passagem, um pouco mais ampliada, que está em Lucas capítulo 12, a partir do verso 4, que diz assim: eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Nada mais. O máximo que alguém pode fazer contra você nessa terra é tirar a sua vida. E Deus coloca aqui como sendo pouco, porque diz aqui, nada mais, eles só podem tirar a vida, e para alguns que têm o foco nesta vida, está perdendo tudo, mas na eternidade não é assim que funciona. Mas eu lhes mostrarei quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esses vocês devem temer. Aquele que tem poder sobre a alma, e não só sobre o corpo e sobre a alma. Ou seja, tem poder sobre esta vida passageira e tem poder sobre a vida eterna. A esse nós devemos temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Viu? Jesus fez uma promoção
né? No outro texto era 2 pardais por uma moedinha, agora são 5 por 2 moedinhas, né? Promoção de Jesus de pardais aqui. Contudo, nenhum, diga de novo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Glória a Deus. Os pardais, queridos, são considerados aves cosmopolitas. O que é isso? É uma ave que tem uma abrangência em praticamente todos os continentes do mundo. Você vai encontrar os pardais. Os pardais foram trazidos para o Brasil em 1906, a pedido, né, do prefeito do Rio de Janeiro, que ele queria controlar os mosquitos. E ele fez uma encomenda de Portugal de 200 pardais. Em 50 anos, eles já estavam povoando Brasília. Essa ave, ela se adapta muito rápido, né, em diversos lugares, tanto na cidade quanto no campo. Uma ave que está em todos os continentes. Você imagina a quantidade desse animal? Quantos? E Deus diz que nenhum deles cai ao chão, nenhum deles pode ser abatido sem o consentimento de Deus. E aí Jesus olha para mim e para você e diz assim, olha, por causa disso, não tenha medo. Não tenha medo. Eu, quando garoto, a gente não tinha celular. Então, a gente ficava buscando o que fazer. A gente ficava caçando o que fazer, não é, pastor Antônio? A gente brincava de peão, de bolinha. E uma das coisas que a gente gostava de fazer era caçar passarinho. E a gente ia lá no bambuzal, né? Tem gente que não sabe nem o que é um bambuzal, mas a gente ia lá, cortava o bambu, limpava o bambu, abria, fazia. Tinha tempo, gente. Não tinha celular. E a gente ficava fazendo arapuca. A gente fazia arapuca, tinha um pessoal que era mais inteligente, que fazia ela desarmar sozinha, eu não sabia. Eu fazia a minha, colocava uma linha e ficava escondidinho assim, esperando, punha lá um arroz, né? Na hora que o bichinho ia lá, você puxava, pum, pegava o passarinho. Para que a gente pegava passarinho? Simplesmente para você segurá-lo na mão. Essa ave, querida, ela bate, os batimentos cardíacos é de 400 a 500 por minuto. Em estado de estresse, ela pode chegar a mais de 1000 batimentos por minuto. É o motor de uma motocicleta, né? E você segurava aquela avezinha na mão, e por alguns instantes você sentia, né, o calor dela, sentia a delicadeza. Você sabia que se você apertasse um pouquinho mais, ela morria. E depois de todo o trabalho para pegar, a gente olhava, brincava, colocava. Depois que ela acalmava, você punha ela aqui, segurava no dedo, ficava olhando, para depois você fazer assim, ó. E ela vai embora. Às vezes a gente segurava ela bem assim, aí você... E ela saía voando. Era diversão, não tinha celular, a gente brincava de catar passarinho. Lá na minha igreja, quando eu ministrei essa palavra, eu contei de um dia que eu peguei um estilingue, né, e fui caçar passarinho. Até hoje eu tenho um trauma. Eu lembro que eu mirei, joguei, ele caiu em cima de uma folha assim, aí eu vi o sangue escorrendo. Até hoje eu lembro dessa cena. Eu nunca mais quis matar um bichinho. Mas se você pegava assim, a sensação de segurar uma ave tão frágil, é que você tem poder sobre ela. Você chega a acreditar que ela realmente está em suas mãos e que você pode tirar aquela vida. Porque é tão fácil, você dá um apertinho, ela morre. Mas eu descobri que aquelas aves nunca estiveram em minhas mãos o poder de tirar a vida delas, porque a palavra diz que é Deus quem determina quando um pardal vai ser abatido, vai ser capturado, vai ser morto. E aí Deus olha para você e diz assim, não tenha medo. Se Ele cuida das aves, se Ele sabe de um pequenino pardal que se passa, quanto mais vale você, disse Jesus. Em um momento em que o medo tem dominado tanta gente aprisionada, a depressão ainda é a doença do século. Uma doença que causa pavor, que causa medo, porque olhamos e vemos tantas incertezas, é a economia que muda.
É um governo que não se estabiliza, parece que é uma guerra um contra o outro, você não sabe o que vai acontecer, tudo isso vem trazendo desespero, e para somar com isso, vem uma pandemia dizimando milhões. E Jesus olha e diz: não tenha medo, porque Ele conhece você, Ele sabe o que se passa dentro de você. Mesmo aquilo que parece ser tão frágil, Deus diz: na minha soberania sou eu quem determino. É Deus quem dá o aval, é Ele quem dá a ordem, é Ele quem faz a seleção. É Deus quem faz a triagem. Talvez você esteja vivendo um momento de luto e tantas vezes você se perguntou: por que o meu parente, por que o meu pai, por que o meu irmão? Eu digo para você, porque Deus decidiu na eternidade. A morte é uma desculpa. É Deus quem tem em suas mãos todo o poder. Portanto, não tenha medo. Alguém aqui já contou os cabelos da sua cabeça? Tem uns que é mais difícil, outro é mais fácil. Tem uns que olhando dá para saber a quantidade. Por que nós não contamos os cabelos da nossa cabeça? Porque para nós é irrelevante. É uma coisa que, para que eu quero saber quantos cabelos tem? Mas Deus sabe. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele sabe quantas células tem no seu corpo. Ele sabe agora como está os seus batimentos cardíacos, qual é a temperatura do seu corpo. Ele sabe a sua saturação. Ele sabe a sua diabetes. Ele sabe o que passa no seu coração, na sua mente. Ele sabe o que te incomoda. Deus conhece todas as coisas. Ele é detalhista. Deus, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Deus sabe quando a gente dorme, Deus sabe quando a gente acorda. Ele sabe se o seu sono foi um sono pesado ou se foi um sono leve. E Deus fala conosco durante a noite. Eu tenho meditado nessa palavra, Jó 33, do 14, até o 18, vai falar que Deus visita o homem durante o sono. Deus fala coisas conosco que a gente nem se lembra. A Bíblia diz que Ele trata com a gente enquanto a gente não dorme. E eu tenho percebido, que muitas vezes você levanta de manhã, você não sabe o que aconteceu, mas você sente que Deus te deu um chacoalhão. E Deus, Ele trata, Ele conversa, Ele trata com a alma do homem, porque Deus se importa com você. Deus sabe quando você se magoa ou quando você se alegra. Deus coloca sobre você o seu olhar, Ele examina o seu ser, Ele contempla o seu desespero e a sua tranquilidade. Deus sabe quando você é ferido e Deus sabe também quando você fere alguém. Deus conhece tudo sobre você e por isso Ele te diz: não tenha medo. Deus, Ele se recorda do seu primeiro pensamento. Deus sabe quando o seu coração começou a pulsar e quando o sangue começou a correr em suas veias. Ele viu o seu coração sendo formado, Ele viu todos os seus órgãos sendo desenvolvidos, os seus ossos crescendo. Deus contemplou e Ele viu todas as coisas e por isso Ele te diz: não tenha medo. Ele sabe o quanto você aguenta, Ele sabe qual é a carga limite sobre o seu corpo, sobre os seus sentimentos, Ele sabe o quanto você aguenta, e Ele diz, Ele garante lá em 1 Coríntios 10, 13, que não vai vir sobre você uma luta, uma batalha, uma provação maior do que a força que Ele já te deu. E é por isso que Ele te diz: não tenha medo. Ele sabe o quanto você aguenta. Deus, Ele te conhece de forma minuciosa. E é por isso que Ele me trouxe aqui nesta noite para te dizer: não tenha medo. No Salmo 139, o salmista, ele fica encantado, e ele diz que este conhecimento é magnífico, a forma como Deus o conhece por dentro e por fora, e ele diz que todos os dias dele foram escritos antes mesmo dele ser gerado. Deus já viu todos os dias da sua
existência, todos os minutos. Deus sabe como você está agora, Ele sabe ainda como você estará amanhã, e por isso Ele está te dizendo: não tenha medo. Provérbios 15:3 diz assim: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente maus e bons. Isaías 41, e o verso 13 tem uma promessa para você, desse Deus que te conhece, esse Deus que está te dizendo: não tenha medo. Diz assim: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que te segura pela mão direita e lhe diz: não temas, eu te ajudarei. Deus está dizendo para você que Ele vai te ajudar, que você pode atravessar, que você vai chegar do outro lado, porque existe uma palavra sobre a sua vida, que Jesus te chamou um dia e disse: vinde a mim, e você respondeu a esse chamado, e esse chamado do vinde a mim ainda não terminou, porque nós estamos caminhando para Ele, dia após dia você vai rumo a Ele, e é por isso que a sua vida está sendo moldada, trabalhada a cada momento. Estamos prosseguindo e nos encontraremos com Ele. Vida e morte está nas mãos de um Deus eterno, um Deus soberano, um Deus que nunca perdeu o controle de nada. Algumas pessoas olham para a igreja, para a situação, e às vezes falam: o que será da igreja? Queridos, a igreja foi criada por Deus, o Filho dele morreu pela igreja, o Espírito Santo dele veio sobre a igreja, e contra ela as portas do inferno não prevalecerão. A igreja é cuidada pelo sumo pastor Jesus Cristo. Então não tenha medo, ainda que o tempo mude, ainda que a situação se perturbe, ainda que você não consiga olhar com esperança para amanhã. Deus te diz: não tenha medo, você vale mais do que muitos pardais. O Salmo 23 é uma das composições mais lindas da Bíblia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E no verso 4 está escrito assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei, porque o Senhor está comigo, e a tua vara e o teu cajado me protegem. Não tenha medo, o Senhor é contigo, Ele está ao seu lado. Aleluia! Jesus afirmou o seguinte, João 14:27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbem os seus corações, não tenham medo. Você pode confiar naquele que está te dizendo para não temer? Diante das intempéries, das mudanças, das variações, Deus te diz: Ele te conhece, Ele sabe o que você sente, Ele viu quando te machucaram, Ele viu por onde você passou, Ele viu as ciladas que armaram contra você. Deus estava presente em todos os momentos da sua vida, Ele sabe os seus pensamentos, os seus temores, os seus prazeres, e Ele te conhece e te diz: não tenha medo. Alguém pode te advertir dizendo assim: olha, o diabo está furioso contra você. Mas eu vou te dizer uma verdade: Deus te ama. E o que vale mais, a fúria de Satanás ou o amor de Deus? O amor de Deus está sobre sua vida, o olhar dele te protege e das mãos dele ninguém pode te arrancar. Olha o que Jesus disse em João 10, do 27 ao 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Deus te conhece.
de forma tão íntima e profunda, que nem o seu melhor amigo, nem o seu cônjuge que te conhece. Você acha que conhece o seu filho, mas Deus conhece o seu filho muito mais do que você. E Ele que te conhece diz assim: e elas me seguem, e eu dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém pode arrancar da minha mão. As mãos de Jesus é suficiente para você? Mas Ele acrescentou assim: meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, ninguém pode arrancar da mão do meu Pai. E Ele fala assim: eu e o Pai somos um. E você está nestas mãos, que te sustenta todos os dias. Não é a vitamina de Herbalife que você toma, não. Não é o cuscuz com leite. O que te sustenta é a mão do Deus que te chamou. Ele que te sustenta, é Ele que te guarda, é Ele que te protege, é o olhar dEle que está sobre a sua vida. A Bíblia fala de outros pardais. O Salmo 84 diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela, deseja, e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lugar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do seu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Queridos, esse salmo foi escrito pelos filhos de Coré. É um salmo da família de Coré. Coré ou Corá, sabe quem foi esse homem? Foi aquele homem que se rebelou contra Moisés e Abraão. Ele que queria um lugar que não foi dado para ele, apesar dele ser um levita, ele queria ser um sacerdote. E ele se voltou contra o servo de Deus. Foi este homem que a terra abriu e os engoliu vivo para o inferno. Nós falamos muito, né, Enoque, meu companheiro de arrebatamento, Elias e Enoque, que foram arrebatados, né, vivos ao céu. Mas houve vidas que desceram vivas ao inferno, e entre eles estava Corá, o pai de quem compôs esse salmo. Imagine esse homem que foi poupado, porque Deus não castiga o pecado dos pais sobre os filhos. E agora os remanescentes estão no templo, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. E ele diz: como é maravilhoso estar nos teus tabernáculos, estar diante de ti, louvando ao teu nome. E aí, como é que nós podemos não conceber um amor por Deus, de poder estar em sua presença, nós que caminhávamos a passos largos para o inferno, e fomos poupados e recebemos vida desse Deus? O valor que tem um ministro. Você sabe o que é o valor de poder estar aqui na casa de Deus, ministrando? De poder fazer uso da palavra, ou cantar, ou tocar um instrumento, ou servir, fazer parte daquilo que Deus está fazendo, estar envolvido, seja dirigindo um pequeno grupo, auxiliando alguém, você fazer parte deste corpo, porque igreja não é um prédio, igreja são pessoas que estão unidas com um propósito celestial. E ainda me aparecem uns tais de desigrejados, que não consegue estar na comunhão dos santos, juntos com os irmãos. Um desigrejado é alguém que não tem ministério, que não consegue servir, porque você não serve sem o corpo, sem estar em igreja. É o servir. Você não foi chamado para ficar parado. Quando nós fomos chamados, uma palavra foi dada a nós: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento.
arrependimento. Nós fomos chamados para produzir, fomos inseridos na videira verdadeira. A seiva do Salvador, ela corre por nós através do seu Espírito, para que nós possamos produzir frutos, frutos dignos do nosso chamado. Então não abandone o seu chamado. Você recebeu dons de Deus quando você aceitou a Cristo, e esses dons precisam ser colocados a serviço do reino. Você tem um lugar no reino, um lugar importante para produzir frutos. Você sabe qual é o risco de vir para a igreja? É ser transformado. Nós somos transformados através da palavra, através da oração e através da comunhão com os santos. Aqueles que deixam a sua posição experimentam o silêncio de Deus. Silêncio de Deus. Você sabe por que o Espírito Santo me trouxe essa palavra e inseriu aqui? Deus está falando no seu coração. Você que conhece o seu chamado, sabe o seu lugar. Mas você deixou, se acomodou. Deus está te dizendo, você foi chamado para produzir fruto. O que você está fazendo com o que te foi dado? O que te foi dado é para glorificar a Deus. Enquanto estiver vida sobre você, você tem propósito, você não anda a ermo, você não vaga sem direção, você tem um destino, você está caminhando para se encontrar com Deus. Se o Espírito Santo te provocou agora e você pensou, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu quero te dizer, Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer, não tenha medo, você ainda pode retornar, você ainda pode ingressar, você ainda pode desfrutar desse amor de Deus sobre a sua vida, você ainda pode tomar a sua posição, e eu vou dizer para você, o nosso Deus não tem plano B. Quando você volta para Ele, Ele não vai te remanejar no reino. O seu lugar é o seu lugar, e Ele tem poder para te colocar novamente em movimento, para te fazer produzir novamente. Não importa aquilo que você viveu, aquilo que te parou, aquilo que te fez recuar, Deus tem poder para te colocar novamente em movimento e te fazer produzir frutos para o reino de Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Esse é o nosso Deus. E nesta noite, é uma noite tão especial, que Deus te trouxe aqui para te dizer, não apenas que você não deve temer, mas Ele está te chamando para o seu lugar. Aqui entre nós, se existe alguém que não teve um encontro com o Salvador, nesta noite, o Senhor está te dizendo, é a hora de vir. Você que precisa entregar a sua vida a esse Senhor, lançar fora todo esse medo, se refugiar nessas mãos poderosas, o Senhor está te chamando para um encontro com Ele. Você que precisa entregar a sua vida ao Senhor nesta noite, o Senhor te chama. E como é que eu faço? É só você dar um sinal e dizer, Senhor, o Senhor me achou, eu quero esse lugar seguro, eu quero estar nesse lugar. E você que por acaso deixou de lado a sua missão, o seu chamado, não importa o motivo, nesta noite o Pai está te dizendo, vem de volta, vem experimentar o amor de Deus, vem experimentar o ousado amor, este amor que te refaz e te coloca na sua posição. Onde está você que precisa nesta noite fazer esta decisão? Receber a Cristo ou retornar aos caminhos do Senhor? Há entre nós alguém que precisa tomar esta decisão.
o Senhor está te chamando. E a Bíblia diz: se ouvirdes hoje a voz do Senhor, e você sabe a voz que falou com você, porque Ele disse que as ovelhas ouvem a sua voz. Você que precisa tomar essa decisão, esta é a noite que o Senhor preparou para você. Aonde está aquele que precisa se reconciliar com o Senhor ou receber a Cristo como seu Salvador? Vem, o Senhor está te chamando. Ele está dizendo: eu cuido dos passarinhos. Você acha que eu não posso cuidar de você? Não existe um lugar mais seguro para estar. Aquele que te conhece, Ele te chama dizendo: vem, glória a Deus, aleluia. Estas mãos que te seguram, estas mãos que te diz: vem, é o tempo, venha para o abrigo. Você que está cansado e sobrecarregado, o Senhor te diz: vem que eu vou te dar propósito, vem que eu vou te dar direção, a sua vida vai ter sentido. Aonde está? Aonde está você? Glória a Deus, o Senhor está te chamando, vem, vem. Você que esta semana disse: Senhor, eu não entendo, parece que a vida vai indo, vai passando, aleluia, e eu não sei, Senhor, o que eu faço, para onde eu vou, são tantas coisas, tantas distrações, mas o Senhor te diz: vem que eu vou te ensinar o caminho, eu vou te dar direção, a sua vida vai ter sentido. Não é possível a sua vida passar, a sua existência sem um propósito. Deus quer te dar um ideal maior. Deus quer que você venha marcar esta geração. Mas alguém nesta noite foi encontrado aí pelo Espírito Santo, que falou com você e te diz: vem, vem. O Senhor está te chamando e dizendo: vem. Aleluia. Eu quero ainda fazer mais um chamado. O Senhor pôs no meu coração. Você que chegou aqui tão abalado pelo medo e pelo desespero. Você que não tem conseguido dormir à noite porque o teu sono tem ido embora. Você que tem se preocupado tanto com o amanhã. Aleluia, glória a Deus. Deus quer te curar nesta noite. Desse medo que entrou no seu coração e você tem tentado tirar, mas não consegue. Aí aonde você está mesmo, você não precisa vir à frente. Mas você que precisa receber esta oração, se coloque de pé. Você que está sendo muitas vezes afligido pelo medo, pelo desespero, você se preocupa: amanhã como será? Eu vou ter emprego? Como é que vai ser a minha vida? Aí, isso, aqui na frente, quem está se reconciliando, aceitando a Cristo, de pé, aquele que está sendo atormentado pelo medo, pelo desespero, a depressão, eu peço que você se coloque de pé. Deus me mandou aqui dizer para você não ter medo e não confiar nos seus sentimentos. A confiança do crente está na palavra. Na sua palavra Ele diz que vai te sustentar. E quando os seus temores vier, quando a sua insegurança vier e dizer assim: não vai dar, eu não vou conseguir, eu não vou aguentar, o Senhor disse: eu sei o seu limite, você vai superar, você vai aguentar, porque eu estou contigo e não te deixarei. Querido Deus, diante de ti, Senhor, estão aqueles que estão se refugiando em ti nesta noite. Ó Deus, aqueles que estão vindo ter um encontro real com o Salvador e Senhor.
Estas vidas, Senhor, estão sendo colocadas no lugar mais seguro. Aqueles que estão se reconciliando contigo. Oh Deus, nesta noite escreve os nomes no teu livro da vida. Oh Senhor, porque há um lugar na eternidade para aqueles que se refugiam em Ti. Oh Deus, e aqueles que estavam sendo tomados pelo medo, desespero. Nesta noite, Senhor, o Senhor veio dizer para eles: não tenham medo, eu estou contigo, eu te ajudarei. Receba agora em nome de Jesus a coragem, a força para vencer e para superar as barreiras, porque aquele que te chamou, Ele é poderoso para te levar até o destino final. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Que nós possamos adorar esse Deus sem medo, que nós possamos literalmente esquecer todo o medo, porque o amor que Ele tem por nós foi cravado naquela cruz, e naquela cruz nós lançamos todo o medo.